Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo. Hoje vamos conversar sobre por que personagens bonzinhos funcionam, por que os heróis clássicos funcionam. A gente, todos nós já tivemos essa discussão, tipo, mas nossa, já é tão sem graça, né? É tão repetitiva, é tão, sabe, piegas essa coisa do herói bonzinho demais, é só aquela pessoa que é bem intencionada, né? A gente cansa desse tipo de personagem, falando assim no português claro aqui. A gente cansa. Mas ao mesmo tempo, a gente chega uma hora que a gente descansa deles e a gente quer de novo aquele herói mais bonzinho, mais até tradicional. Mas você gostando deles ou não, aproveita, comenta aqui embaixo. Você prefere os heróis bonzinhos ou prefere os anti-heróis? Né? Comenta aqui embaixo pra você ver o seu gosto também. E por que também, para entender a sua opinião. Mas por que o bonzinho funciona? Você gostando dele ou não? Por que ele funciona? E nós, como escritores, né, o que a gente pode aprender sobre essa lição, né? Aprender sobre, cara, porque o público continua gostando e vai para sempre gostar do personagem bonzinho, do herói clássico. Então, antes de mais nada, tá? Eu tenho que dizer o seguinte, eu percebo que existe um ciclo, tá? Entre heróis bonzinhos fazerem sucesso, daí eles ficam meio em desuso, ficam não fazendo tanto sucesso assim, mas continua existindo. Mas aí, depois que eles caem em desuso, eles voltam a fazer sucesso. Então a gente vai ter em breve o filme do Super-Homem. Super-Homem é o maior arquétipo de herói do século XX, século XXI, sabe? A nossa referência de herói moderno é basicamente o Super-Homem. Ele resume de maneira bem clara o que é ser herói hoje em dia. Mas antes do Super-Homem, a gente teve os filmes do Hobbit, por exemplo, com o Bilbo, um herói clássico também. Tivemos o Homem-Aranha, do Tobey Maguire também, herói classicão, sabe? Mas também, nesse meio tempo, tivemos o Jack Sparrow, Piratas do Caribe, que é um grande anti-herói. Né? Para mim, é um dos maiores anti-heróis do cinema, com certeza um dos maiores heróis do século XXI. Anti-heróis. O Deadpool fez um baita sucesso. Até o Homem de Ferro, ele muitas vezes fica ali como um herói mais clássicozinho. Sinceramente, acho que atualmente, considerando todos os filmes da Marvel, ele foi mais herói do que anti-herói, mas no começo ele chegou como um anti-herói, sabe? Aquele cara que bebe, aquele cara que erra, aquele cara que cai na porrada com o próprio amigo, né? Que tá lá quase tá doente, caquete, tá festejando, porque, dane-se, né? Se é pra eu acabar com a minha dívida, pelo menos, né? Então ele tem muitos elementos e parte do sucesso dele inicial foi por ele ser um anti-herói. Mas, né, a gente vai ter de volta aí heróis, eles vão fazer sucesso, né? Se não for o Super-Homem, se der errado o Super-Homem, né, vai ter outro que vai vir depois dele, né? Então há esse ciclo, a gente precisa ficar atento, não sobre, então eu devo escrever um herói ou um anti-herói. Você escreve o que você gostar de escrever, tá bom? Mas é importante a gente ter essa análise. E além disso, bom, já falei demais já, não vou perder mais tempo com a introdução, vamos falar aqui por que eles funcionam, ok? Então, primeiro ponto, que eu acho que é o principal. Vão ser 3 pontos, tá? Vou falar do mais importante logo de cara, que é pra não me enrolar. Esse tipo de personagem herói clássico gera empatia nos personagens. É fácil você gostar de alguém que é uma pessoa de boa índole, uma pessoa bem intencionada. Eu acho que dá mais trabalho você fazer um anti-herói ser empático do que fazer um herói empático, sabe? Claro, um herói que é só um saco de virtudes sem personalidade também vai ser chato, obviamente, né? Não basta, isso por si só não basta, mas ajuda, é um elemento que funciona, tá bom? Então, um exemplo que acho que é o maior exemplo do que não se fazia, né, nos dias atuais é a série Anéis do Poder. Por quê? Quem deveria ser a personagem principal da história foi a pior personagem da história, que foi a Galadriel. Eu gostei dos outros personagens, sabe? Eu gostei dos pés peludos, gostei dos anões, gostei, né, do Elrond. Eu gostei dos outros, eu gostei do... esqueci o nome do outro elfo, que foi meu favorito, inclusive, né? Que, assim, gente, eu vi essa série tem já alguns anos já, e eu nunca mais toquei nela, porque eu achei ela bem fraca. Mas é o Pelégolas, né? Quando ele foi pedando na internet. Fugiu o nome dele agora. Mas o Pelégolas lá, tá na ponta da língua o nome dele. Não importa. Ele foi meu favorito da série, sabe? E você vê, todos esses que eu citei agora são personagens que são benevolentes na maior parte do tempo. A Galadriel, ela é mau caráter, sabe? Ela mente. Ela não é só porque ela é grosseira, que é ruim também, sabe? Não é só ela chegar na frente de uma rainha e ser estúpida, sabe? Querer dar coice numa rainha, sabe? Isso é ser burro.
você quer algo de alguém e você chega na grosseria, você não vai ganhar o que você quer. Você é burro, né? Ainda por cima, né? Mas não é só isso, ela vai lá e ela mente, sabe? Ela mente pra conseguir o que ela quer, ela manipula os outros. Então, assim, acaba que por ela ser antipática, literalmente, em todos os sentidos, né? A gente não gera empatia por ela, tá? Então lembra disso. Eu sou, por exemplo, eu sou contra, tá? Personagem que começa sofrendo demais. E na escola vão lá e fazem maldade com ele na escola, né? Tem um valentão lá que se mete com ele na escola, né? Isso me cansa, isso me cansa. Eu acho isso, e eu acho uma maneira também preguiçosa demais de você gerar empatia pro personagem, sabe? Funciona uma vez ou outra, mas acho que quando começa uma história e tadinho, né, do personagem principal, né, sofre na vida pessoal dele. Esse tipo de coisa me cansa, tá? Mas funciona pra isso. Qual que é a função narrativa disso? Fazer você ter empatia por esse personagem, tá bom? Então, isso é um elemento que para um pode funcionar, não pode funcionar, mas a boa índole também é um fator de empatia. E o público gosta de torcer a favor daquele personagem que é de boa índole. Um outro exemplo que me veio agora um bom exemplo, é o Rocky Balboa. O Rocky Balboa é um cara ingênuo, é um cara bem intencionado, é um cara que vê uma criança ali metida em confusão e quer ajudar, aí vai a criança e xinga ele, né? Mas a gente vê como é que ele chega a ser bobão, sabe? O Rocky Balboa chega a ser um cara meio bobão, sabe? Em certos pontos. Mas ele é um cara bem intencionado. Isso ajudou muito a gente gostar dele. Se a gente for ver, é isso. O Rocky Balboa se resume a isso. É um cara bem intencionado, que tá numa situação também complicada e que supera, né, no caso, supera os obstáculos dele. Blá, blá, blá. Isso é ponto 1. O segundo ponto, né, que é o segundo mais importante, é que todos nós acreditamos que somos pessoas boas. E isso gera conexão. A gente se espelha no personagem. Quando a gente vê um personagem de boa índole agindo de maneira certa, a gente sente, cara, eu gostaria de fazer o mesmo nessa situação, sabe? Então essa conexão com o público é muito importante. A gente gostaria... Tem aquele meme hoje em dia, né? Literalmente eu, né? Tem vários personagens que assistem, literalmente eu, né? Mas porque a gente... Essa conexão de sentir que você poderia ser aquele personagem, sabe? Que você tem elementos em comum com aquele personagem, funciona muito bem. E sobre ser boa índole, todo mundo acha que todo mundo acha que é justo, mesmo quem não é, sabe? Todo mundo acha que é caridoso, mesmo quem não é. Todo mundo acha que é corajoso, mesmo quem não é. Todo mundo acha que é honesto, mesmo quem não é, sabe? Então, mesmo que a pessoa seja de má índole, ela pode ler um livro, ver um filme de alguém que é de boa índole e pode se sentir conectada, tá bom? Por mais que de forma hipócrita. Então esse é um ponto muito importante. É bacana, tá? Pensa, quando você for criar seus personagens, quais são os elementos que vão gerar essa familiaridade com o seu público, tá? Cria personagens que vai se conectar com o seu público e vai gerar essa identificação com o público. Pensa em elementos... E é por isso que é bom ter mais de um personagem que é diferente, né? Ter um grupo distinto de personagens, porque aí, se o principal não funcionar, outros funcionam. Eu mencionei a Anéis de Poder. Cara, se a Anéis de Poder fosse só Galadriel, eu teria largado a série, porque ela é muito chata. Mas como eu gostava dos outros personagens, mais que a história fosse fraca, né? Mas eu gostava dos outros, então eu assistia muito mais pelos outros, tá? Pelo Legolas, pelo Anão, que eu esqueci o nome, pelo Elrond, né? Aquelas dos menininhos dos pés peludos, né? E tudo mais, né? Então, eles serem personagens legais me fez aguentar aquela série, e é uma série difícil de aguentar até o final. Terceiro ponto aqui, para finalizar, os heróis simplesmente nos inspiram. Simples assim, né? Nem todo mundo vai procurar uma história pra se inspirar, né? Eu, particularmente, adoro o Deadpool. O Deadpool é exemplo do que não se fazer, né? Ele é a pior pessoa do mundo, do multiverso, né? É o Deadpool. Eu acho ele divertido, ponto final, né? Jack Sparrow, que acho que o maior anti-herói do século XXI. De novo, é um cara que ele é desonesto, sabe? Mas por que o Deadpool e o Jack Sparrow, que são também desonestos, são também afrontosos, funcionaram e Galadriel não? Porque são engraçados, pelo menos, sabe? São divertidos, pelo menos, sabe? E eu acredito porque também eles têm um objetivo que funciona melhor, né? Você, quando vê o Jack Sparrow no primeiro filme, querendo o Pérola Negra de volta, né? Querendo o navio dele de volta, tá aí, ele quer o navio dele de volta, faz sentido, você pega isso, né? No caso do Deadpool, no primeiro filme, ele quer salvar a namorada dele.
faz sentido também, né? Então, como eu falei, não é só a índole que importa, porque pode ter personagem que ele é bem intencionado, que ele é bonzinho e que é chato. Pode ter isso também, sabe? Mas quando isso vem trabalhado com elementos bons, também funciona. E aí, no caso, né, voltando aqui, heróis inspiram. Então, quando você vê, por exemplo, um Star Wars, eu não sou fã de Star Wars, tá? Mas, cara, os heróis inspiravam. O Luke é inspirador, né? Até a Leia, né? A ideologia dela, sabe? Ela queria lutar pela política, uma boa política, né? Uma política saudável, uma política do bem, né? Ela querendo lutar contra a opressão. Quem tá, na verdade, lutando contra a tirania do elenco inteiro é a Leia, né? O Luke tá lutando contra o lado sombrio da força de maneira mais mística, mais cósmica, né? O Han Solo, ele é um pirata, ele luta pela liberdade, mas em primeiro lugar a dele, né? E a Leia é quem luta contra a tirania do filme, né? Então os três nos inspiram de forma diferente, percebe, né? Enfim, você tem aqui o Super-Homem, né? O Bilbo, né? O Frodo em Seus Anéis, o Aragorn em Seus Anéis, sabe? O Aragorn é bem interessante que no filme em específico ele passa pelo dilema, ele vai ser rei ou não vai ser rei? E se ele for rei, ele vai cometer os erros do passado, dos reis que vieram antes dele. Ele é um cara bem intencionado, mas ele encara esse dilema. Eu lembro também dos escritores do Capitão América, dos filmes, comentando. O Capitão América é um cara que ele não tem dilema moral. Ele é um cara bom. Mas a dúvida dele, o desafio dele é como que ele aplica essa índole, né, cristalina dele num mundo que é cinzento, sabe? Então isso gerou boas histórias pro Capitão América. Essa coisa dele ser, sim, um personagem bom, mas num mundo que não se resume a bem e mal, da forma como foi apresentado, né, nos filmes. Enfim, estou dando aqui vários exemplos, para você ter essa noção de como se aplica em várias histórias diferentes. Tá? Então, esses são os 3 principais motivos para personagens bonzinhos, heróis clássicos, funcionarem no passado e continuarem funcionando para sempre. 1. Benevolência gera empatia. 2. Todo mundo se acha uma boa pessoa, até quem não é, né? E 3. Heróis nos inspiram. É gostoso você ver uma história e se sentir inspirado por essa história. Dá um sentimento bom na audiência, né, no público. Então, se você quiser criar um personagem heróico, pensa nesses 3 elementos. Se você quiser criar um personagem anti-heróico, comenta aqui embaixo. Bernardo, faz um vídeo sobre anti-heróis. Por que anti-heróis funciona? Se tiver gente pedindo, se tiver alguns comentários pedindo isso, eu paro, sento e faço um vídeo sobre também por que anti-heróis funcionam também, né? Porque já que um funciona, por que a contraparte disso também funciona? E, além desse bate-papo daqui, na descrição tem links sobre livros de escrita criativa, livros para você continuar aprendendo, livros para você continuar aprimorando a sua escrita criativa. Confere que, com certeza, alguns deles vão ser muito úteis para você. Por hoje é isso. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Me enrolei um pouquinho aqui, né? Por hoje é isso. Até a próxima e até lá a gente se barra pelo multiverso. Valeu!